Meu nome é Richelle Cabral, sou engenheira civil com mestrado em engenharia de transportes. Estou há 16 anos no setor de transportes públicos e amo a minha profissão. Não necessariamente quando eu comecei a pensar em engenharia eu pensava em transportes, eu nem ligava uma coisa à outra, na verdade. Achava que fazer engenharia era construir prédio e no meio do caminho eu descobri que engenharia sim podia tomar conta do sistema viário, de ônibus e do tráfego. E foi aí que eu fui construindo a minha carreira. No meio da faculdade eu fui direcionando para esse lado e descobri que precisava me especializar mais. Foi quando eu fiz a engenharia de transportes, o mestrado, e aí me apaixonei. O transporte ele tem uma mosquinha que quando você é picado você não larga mais. Talvez até pela sua importância e pelo quanto que ele está relacionado com a vida das pessoas, né? O transporte te move, independente de ser o transporte público, o transporte privado, motorizado, não motorizado. Você, para se deslocar, você precisa do transporte. Então, está relacionado, e aí ele sendo tão melhor ou não, ele relaciona a qualidade de vida das pessoas. Então eu acho que isso é o que me motiva e é o que eu acredito que é o que cativa todo mundo que trabalha nessa área de transportes no dia a dia. Eu nasci em Santos Dumont, mas sou do Brasil inteiro, né? Meu pai era engenheiro de obras, principalmente de rodovias, então a gente mudou no Brasil inteiro. E numa dessas iniciei minha faculdade no sul do país, em Florianópolis. Depois fui para terminar na UFMG, em Minas Gerais. Lá onde a UFMG ela é muito focada, ela tem uma ênfase muito forte em transportes. Então foi lá que eu descobri a engenharia de transportes, foi na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí então eu descobri que eu precisava saber um pouquinho mais, né? Porque o transporte ele não tem como graduação, pelo menos na minha época. Agora até existe uma engenharia de mobilidade urbana, mas na minha época, alguns anos atrás, não existia. E aí eu vim para o Rio de Janeiro exatamente estudar transporte e fazer a engenharia como mestrado, como dentro de uma especialização. E foi aí, fiquei nos 2 anos do mestrado, comecei a trabalhar no Rio de Janeiro e estou há 18 anos aqui, não saí mais. A mobilidade urbana é a capacidade que as pessoas e os bens têm de se deslocarem no menor tempo possível, de uma melhor maneira possível e com um modo próprio, né? Então, eu acho que aí é que a gente vê a necessidade que tem das cidades estarem bem preparadas para receberem as pessoas, para melhor maneira de se deslocarem, principalmente dentro de um ordenamento de ter o menor tempo de deslocamento possível, que aí eu acho que é onde entra principalmente a ordenação da cidade, de se priorizar o transporte público, o transporte não motorizado. Eu acho que hoje a grande dificuldade que a gente tem nas nossas cidades é de fazer com que o nosso governante, ou mesmo a população, acredite que a cidade precisa funcionar através do transporte público, coletivo, né? E é de fato o que eu acredito. Eu acredito numa cidade melhor, uma cidade que se mova melhor, que funcione melhor através do transporte público coletivo. E aí a gente pensar como que a gente harmoniza, né, o ambiente, você pensar que o espaço é público, né? Então como é que a gente harmoniza o bom funcionamento da cidade, como é que você seleciona ao você colocar o espaço da via pública, colocando automóveis para utilizarem mais espaço do que um ônibus, por exemplo. Um automóvel utiliza mais ou menos, você anda com 1, 2, 3 pessoas no máximo, enquanto que um ônibus pode levar 70 pessoas. Então é como que você democratiza o melhor uso do espaço urbano, e assim eu acredito que a cidade possa cada vez melhorar e fluir melhor, desde que seja funcionando melhor transporte público, melhorando a fluidez, sempre investindo em transporte público de massa, dentro da sua hierarquização, transporte de baixa capacidade, alimentando um transporte de alta capacidade, dentro dos sistemas de BRT, sistemas de metrôs, trens, enfim. Então, assim que eu acredito cada vez numa cidade melhor. Se a gente pensar que todos os dias a gente precisa se deslocar, se você pensar que a maioria das pessoas elas se deslocam ou por motivo trabalho ou por motivo escola, né, por educação. Então é praticamente aquele deslocamento que você faz todos os dias, você faz do mesmo jeito.
quanto mais tempo você leva, ou quão mais difícil for, aquilo acaba refletindo na sua vida. Então, se eu levo mais tempo, se eu demoro mais para chegar no meu trabalho, com certeza a qualidade do meu serviço ao chegar, se eu estiver cansada, se eu acordo 3, 4 horas a menos, se eu levo 3, 4 horas para chegar no meu trabalho, isso reflete na qualidade do meu trabalho, né? E aí é menos tempo de vida que eu vou ter para, de repente, dentro do trabalho, é menos tempo de vida que eu vou ter para o lazer, para estar com a minha família, para fazer aquelas coisas que eu gosto, de estar com os amigos. Então, de qualquer maneira, é qualidade de vida. E não só isso, a partir do momento que eu estou num sistema extremamente congestionado, a gente está falando em poluição atmosférica, poluição através de ruído, e isso também é qualidade de vida. Quando eu coloco um ambiente extremamente poluído, em que as pessoas estão respirando aquele ar poluído, então isso é baixa qualidade de vida para as pessoas. Então eu acredito que uma melhor mobilidade com certeza está atrelada a uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Está faltando investimento no transporte público, né? Se você pensar que nós temos alguns desafios, né? Pensando em nível Brasil, né? O Brasil não se investe em transporte público. Pensar no Rio de Janeiro, nos últimos anos a gente teve pensar nos anos 2008, 2010, a gente estava no auge do Rio de Janeiro em termos econômicos brasileiros, e mesmo o Rio de Janeiro, onde a gente estava recebendo Olimpíadas, Copa, de olho na Jornada Mundial da Juventude, e aí o que se teve um grande investimento em infraestrutura de transportes, né? Sempre tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas e trazer aquilo como um legado para a cidade. Então a gente sabia que o transporte ele era um mecanismo de transformar, era transformador para as pessoas, transformar a cidade. E aí a gente tinha uma expectativa de que a cidade fosse melhorar. Então grandes investimentos vieram, e aí passado todos esses investimentos, passado esses anos, principalmente as Olimpíadas, hoje a gente vê que esse legado ele não prosperou. Então eu acho que falta um pouco de investimento, falta a priorização, e aí a gente não precisa ir muito além, não precisa ir no investimento num BRT completo, de repente uma faixa exclusiva, é só simplesmente na questão de priorizar, né? Se a gente pensar, hoje em dia a gente fala muito porque a gente precisa dar qualidade ao sistema de transporte. Mas como é que a gente discute qualidade se a gente não consegue dar tempo de viagem? Hoje qualquer pesquisa que a gente faz com passageiro, ou mesmo com cliente do ônibus, ou com passageiro do ônibus, ou com qualquer sistema de transporte, ou mesmo para aqueles que não são usuários de transporte público, o que te levaria a usar, ou qual seria o melhor indicador de qualidade para o sistema de transporte público? E todo mundo responde que é a rapidez, né? E como é que você discute rapidez se você não traz a discussão de prioridade? Como que você discute rapidez e aí tempo de viagem se o ônibus ele está competindo, de repente, o espaço urbano com os veículos na rua? E aí a gente volta àquilo que a gente estava falando, que é a democratização do espaço público, né? Se você pensar, por exemplo, num estacionamento público, mesmo no centro da cidade, hoje você pensar que o preço do estacionamento desde 2000 custa a mesma coisa. Então você tem lá durante algumas horas, 2 horas, 3 horas, R$2 custa o estacionamento, que as pessoas alugam aquela vaga, privatizam uma área pública, né, para ficar um carro, um automóvel parado dentro do transporte individual. E aí no Brasil não se discute a questão do subsídio, como que, por exemplo, o transporte individual pode subsidiar o coletivo, uma vez que essa é sim uma solução de cidade, né? Funciona assim no mundo inteiro. De repente, assim, a Europa hoje já discute muito, hoje não, mas há muitos anos já se discute, por exemplo, o pedágio urbano. Se você pensar que Londres acabou de inaugurar uma linha de metrô com alguns bilhões de libras, com a verba do pedágio urbano de Londres. Então é o transporte subsidiando o transporte. Então, assim, o próprio pedágio urbano, ou seja, você quer utilizar, você quer adentrar o centro da cidade, que é uma área mais condensada, onde de repente estão as centralidades, estão os empregos, estão os serviços, você não é proibido entrar. Você pode entrar com o seu automóvel, mas você vai pagar mais caro por aquilo. E aquelas pessoas que de fato quiserem usar e quiserem pagar,
elas vão pagar, mas aí eu invisto no próprio sistema coletivo, porque de repente depois aquela pessoa que hoje paga, ela tem uma outra opção de ir no transporte público. Então, eu acredito que seria um meio, uma maneira das pessoas utilizarem o transporte público, né? Então, eu acho que são dois viés hoje, principalmente, que a gente precisa discutir em transporte público, que é o investimento em infraestrutura, investimento em prioridade, investimento em pensar em transporte público como sendo foco de cidade, discussão de cidade, e a questão do barateamento do subsídio, porque hoje, se você pensar, a tarifa ela é alta para quem paga e ela não remunera os serviços, porque cada vez mais a população ela priva por qualidade. Cada vez mais a população ela é exigente pelo serviço, né? A partir do momento que entraram novos, que a gente chama de novos entrantes, né? Se você pensar dos aplicativos, o transporte sob demanda, e aí a gente falar de Uber, falar de 99, isso nada mais é assim, o serviço, ele não é novo. O serviço do transporte sob demanda, ele é muito antigo. O que tem de novo foi a tecnologia que agregou para poder facilitar o acesso a esse tipo de transporte. E aí, de repente, aonde ele chega? Ele chega exatamente no gap da qualidade que as pessoas querem, aquele desejo que a pessoa quer de ter o serviço porta a porta, de ter mais qualidade, de ter o transporte a hora que ela quiser, dele ter a previsibilidade da hora que ele pode acessar e a hora que ele pode chegar nos locais que ele precisa chegar, atingir. E aí, voltando, né? Como que eu, através do sistema de ônibus, posso hoje dar alguma previsibilidade se esse ônibus ele não tem uma faixa exclusiva, ele está no trânsito, dentro de um congestionamento comum, no meio do tráfego comum, e ele não tem a menor prioridade, sendo que ele está dividindo a via com uma, duas pessoas, onde lá dentro ele tem 70. Então, acho que a gente volta, né? O transporte é isso, porque você acaba discutindo e voltando sempre para os mesmos pontos focais, para a mesma união e início de conversa, que é essa democratização do espaço urbano. Eu ainda acredito muito no sistema de BRT. Como eu disse, eu acredito muito na prioridade do transporte público. E o BRT, você traz alguns indicadores de qualidade que ele funciona, ele precisa funcionar. Só que para ele funcionar, você tem alguns atores que precisam estar trabalhando junto, né? Então você precisa do empresário trabalhar junto com a sociedade, trabalhar junto com o poder concedente, para que esses atores juntos consigam de fato operar da melhor maneira possível, prestar um melhor serviço para a população. Então, se você fala desde da construção desse BRT, então se pensar o quão importante é o piso dele, né? Porque ele é um piso diferenciado. Você não pode falar assim, eu vou construir um BRT, faz do jeito que eu sempre fiz. Não, ali é um serviço diferenciado, é um piso diferenciado, porque os veículos que vão andar ali não são veículos convencionais, são veículos mais pesados. É muito legal você pensar que são veículos que as pessoas que têm acessibilidade universal, as pessoas elas conseguem embarcar no mesmo nível. E aí, o quão importante você, de repente, pensar na sustentabilidade dele, né? Então, assim, não adianta eu discutir o BRT e falar assim, não, a tarifa da cidade sustenta, como é que se paga isso daí? Como é que se paga? Por quê? Porque tem ator novo, tem agentes novos nessa discussão. Quando você tem o sistema de ônibus da cidade convencional, você não tem estação, você não tem a energia da estação, você não tem a água, você não tem o bilheteiro da estação, você não tem outros, o próprio centro de controle operacional. Então você está imputando novos custos que precisam estar dentro da discussão do jogo. Então eu acho que quando você entra para discutir BRT, eu acredito como solução de transportes, eu de fato acredito, acho que ele, se você pensar no transporte da Cidade do México, que começou com uma linha, hoje ele tem 5 linhas, com mais de 120 quilômetros de BRT funcionando, dos maiores do mundo. Você tem Istambul com um exemplo excelente de BRT, um BRT nem tão sofisticado, mas um BRT com alguns componentes de BRT, pensar o Transmilênio, que transporta mais do que a maioria dos maiores metrôs do mundo. Então, assim, de fato, ele consegue fazer o seu papel de transportar o maior número de pessoas dentro. Agora, você tem que pensar nele como um sistema tronco alimentado, não pensar
o troncal separado do alimentador, é você pensar como que faz essa sinergia entre chegando um sistema alimentador perto e próximo do sistema troncal e eles estarem completamente interligados fisicamente e operacionalmente. Não é eu chegar dentro da minha linha alimentadora e não saber a hora que eu vou pegar o troncal e vice-versa. É eu ter um sistema de prioridade para o próprio alimentador, porque o que a gente pensa às vezes do BRT é que assim, o BRT é o troncal e não é. Você pensar o sistema do BRT, ele é o sistema tronco alimentar. Então eu tenho que pensar na alimentação também prioritária, porque não adianta eu gastar 20 minutos num sistema troncal e levar 1 hora no sistema alimentador. Por quê? Porque aí você está falando que o sistema não funciona como um todo. Então a gente volta na questão da priorização e, de fato, eu acredito que o BRT possa, desde que trabalhado com todos esses atores funcionando, conversando, eu acredito sim que ele possa ser solução de cidade. Hoje a gente falar até, discutir tecnicamente Uber, 99, aplicativos, as pessoas acham que você é contra. Na verdade, a questão não é de ser contra ou ser a favor. A questão é só saber que não é solução de cidade. Eles têm o seu papel, eles cresceram no gap ou na necessidade de um mercado que precisava aparecer. Agora, eles precisam ser regulados, eles precisam ser também regulamentados para eles terem de fato o seu papel. Né? Cada um dentro do seu papel para que a cidade não cresça desordenada. Porque dentro do sistema de transporte, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente falar do papel do transporte público coletivo, ele tem um papel social e essencial para a cidade. Né? Então, se a gente pensar como sociedade, então o transporte como sendo essencial, social, ele tem o papel de transportar a gratuidade, ele tem o papel de transportar ao longo da madrugada, ele tem o papel, a gente brinca muito no transporte, né? Ele tem o papel de fazer o osso e de fazer o filé. E quando a gente pensa no Uber, no Buzzer, nesses que estão aparecendo, é uma concorrência só no filé. E aí onde é que fica a parte do social e da questão essencial do transporte? Ele não se sustenta. Né? Então eu acho que é uma discussão que a gente precisa trazer qual é a solução para a nossa cidade. A gente pensa na solução minha, né? Eu quero saber a minha, como é que eu vou sair de casa e vou chegar no meu trabalho. Se a cidade está congestionada, desde que eu passe, está tudo certo. Né? E eu acho que isso que a gente precisa discutir e precisa trazer para os nossos governantes, como é que a gente traz e discute cidade. Porque eu acredito que a mobilidade dos próximos anos, eu acho que já está mudando muito, mas eu acredito que nos próximos 5, 10 anos será completamente diferente do que é hoje. Se você pensar nos aplicativos, não só do transporte sobre demanda, né, do Uber, do 99, mas você pensar que hoje você não precisa ir ao restaurante para você almoçar ou jantar fora, você não precisa ir ao restaurante, ele pode vir até você. Você tem hoje várias empresas que têm feito home office, então você aquela transporte que você tinha certo, que era de ir 5 vezes por semana, que você se deslocava, hoje não necessariamente, porque você tem o home office acontecendo. Então, assim, as pessoas estão cada vez se deslocando menos por vários motivos. Uma por necessidade de tecnologia e menos necessidade de se deslocar por questões de crise. Então, eu acho que a tecnologia ela precisa ser usada para o bem do transporte público. E como é que a gente traz isso como solução de cidade, e aí a gente discutir cidade novamente, que eu não acredito que o transporte sob demanda, a gente não pode discutir ele sendo contra ele ou criticando a tecnologia como uma evolução. Eu acho que eles chegaram e eles não vão embora, eu acho que eles estão aí existindo e vão ficar, e tem que ficar porque é uma evolução. É o que o passageiro quer, é o que as pessoas precisam Agora, precisa ser discutido e como que se regula, como é que se coloca as regras claras para que a cidade fique organizada e para a cidade fique harmônica com todo mundo, cada ator dentro da sua participação, para que de fato a cidade possa funcionar e aí sejam cada vez mais tenham soluções para a cidade, não soluções momentâneas ou soluções de um setor em detrimento de outro, mas a solução para a sociedade e que aí pode ser melhor para todo mundo. Meu nome é Richelle Cabral e eu estou no projeto Pioneiros.